Muito bem, vamos agora aos esclarecimentos sobre o SICAR, o Sistema do Cadastro Ambiental Rural. A palestra esta será feita pela doutora Maria Cristina Azevedo, coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Doutora Maria Cristina. Bom dia a todos. Então a gente vai começar, a gente vai fazer uma apresentação para vocês, como se a gente estivesse realmente fazendo a inscrição de um imóvel no sistema, que já foi tão falado tanto pelo secretário adjunto Dr. Rubens Rizek, como com a secretária Mônica. Então, a gente vai começar entrando no site da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente acabou de mostrar aqui, www.ambiente.sp.gov.br, e no próprio site a gente vai estar aqui o filme que a gente acabou de ver, e mais à direita a gente tem um material informativo bastante interessante que deve ser explorado por todos. Então a gente tem um manual passo a passo de inscrição no CAR. Esse manual tem sido aprimorado com o apoio de todos, porque todo mundo que manda dúvidas para nós, a gente coloca dúvidas novas nesse manual, a gente está sempre atualizando. Então tem todas as etapas para fazer a inscrição completa do imóvel no CAR nesse manual. Tem a questão de perguntas frequentes, então a gente está colecionando todas as perguntas que a gente tem recebido e feito essas perguntas mais frequentes. Então tem todas por temas, então o que é o CAR, se o CAR já está funcionando, todas essas questões. Algumas atualizações como as que aconteceu ontem, a gente vai estar colocando, então esse site está sempre sendo atualizado. Tem também uma questão ali em cima, como a Carol está mostrando ali, fale conosco. Então qualquer dúvida, mesmo após ler todo o manual, se tem ali fale conosco, é possível tanto entrar em contato por telefone, quanto encaminhar uma mensagem fazendo alguma dúvida para nós. Mas a gente recomenda que primeiro leiam as perguntas mais frequentes antes de mandar as dúvidas, porque muitas dúvidas já estão podendo ser esclarecidas no próprio site. Aí tem o início. Bom, como a gente começa a inscrição do imóvel? A gente começa cadastrando aquela pessoa que vai fazer a inscrição. Então a gente clica ali no cadastro. Então, a gente primeiro, se você já tem um cadastro, você já entraria com o seu usuário e senha. Se não tem, vamos cadastrar um novo usuário, como a gente faz com vários sites de compras, inclusive. A gente inspirou-se no que já existe. Então, cadastra o novo usuário. Aí, o que tem que se informar? Para o CPF ou o CNPJ, se for pessoa jurídica. E aí tem todas as instruções. A Carol está voltando, porque ela já está cadastrada, ela é uma funcionária da secretaria, então ela vai colocar lá o nome dela e a senha. Quando a gente está cadastrando pela primeira vez, a gente tem que cadastrar um e-mail para onde vai ser enviada a senha. Aí faz o login. Como a Carol já tem várias propriedades já inscritas, isso é uma coisa importante. Cada um de nós pode cadastrar vários imóveis. Então, por exemplo, eu sou um consultor que estou apoiando alguns produtores. Eu posso cadastrar vários imóveis. Ou eu sou uma proprietária com vários imóveis. Então, eu posso cadastrar e toda vez que eu entrar, vai aparecer todos os imóveis e com a situação que eles estão. Se está em alteração, se já está inscrito, se o cadastro está sendo elaborado naquele momento. Então, você vai ter todas as situações de cada imóvel que você se inscreveu. Nós vamos fazer um novo. Então, cadastrar nova propriedade. Clica no cadastrar nova propriedade. Aparece a primeira página ali, que é o início. Então, a gente ainda, ali, denominação novo cadastro. A gente ainda não tem um número do CAR, nem o protocolo do CAR, porque a gente começou agora. Então, a primeira pergunta é tipo de propriedade, se é rural ou urbana. Então, clica lá, rural. Aí, segundo quadrinho, número do CIR. Né? Não é obrigatório, mas quem tiver o número do CIR já coloca. Tipo de domínio, se é uma propriedade ou é posse, porque a lei permite tanto o imóvel ser posse ou propriedade, então clica ali. Aí o nome da propriedade. Fazenda Santa Clara. Pode colocar propriedade sem nome, também não é obrigado. O endereço.
Carol está preenchendo o endereço, aí tem o complemento, bairro, CEP, vai pedir um ponto de referência. Todos esses campos não são obrigatórios, mas são recomendáveis para poder ter uma localização adequada do imóvel. O CEP, a referência, se for importante. E aí vai pedir para selecionar o município. As coordenadas, se tiver, por exemplo, se você tiver, você souber alguma coordenada já do imóvel, facilita, porque a hora que for quando o sistema vai encaminhar para a fotografia daquele município. Se tiver a coordenada, já vai para a coordenada. Então, facilita muito a localização do imóvel, se você já indicar a coordenada. Mas não é obrigatório. A área total da propriedade, então coloca-se lá a área da matrícula, né? E atividade principal, agricultura, criação animal, ecoturismo, coloca-se a atividade principal. E depois a qualificação de quem está fazendo. Então, a responsável pelo cadastro está aparecendo o nome da Carol, porque ela que fez o início lá do login. E se essa pessoa é proprietária, posseira, representante legal ou um técnico. Então, quem está fazendo a inscrição é quem? O nome e qual é o papel dele nessa inscrição. Então, ela está colocando lá proprietária. Aí ela vai salvar essa primeira página e passa para a seguinte. Vocês estão vendo que é muito similar mesmo a uma declaração de um imposto de renda. Então, agora que ela já fez essa primeira página, aparece o número do protocolo, então já tem um protocolo, aparece que o CAR está em cadastramento e aparecem várias abas. A gente estava só na aba do proprietário, tem o domínio, declarações, todas as abas pelas quais nós vamos percorrer para vocês verem como é fácil fazer essa inscrição. Então, nós estamos agora na parte de domínio. Então, a gente vai identificar quais são as matrículas. Então, você pode adicionar uma matrícula ou mais de uma, qual que é a comarca que você está, qual é o cartório e o número da matrícula. E salva. Se precisar adicionar mais, pode adicionar mais. Nós vamos seguindo para não demorar muito tempo. Proprietários. Então, já aparece automaticamente como a Caroline identificou que ela era proprietária, o sistema já coloca ela ali no proprietário. Agora, ela pode ter vários irmãos que são proprietários também e ela pode adicionar outros proprietários. Assim como ela pode adicionar representantes que ela quer permitir que eles entrem para mexer nesse cadastro, e ela pode também adicionar técnicos. Então, ela ali identifica todas as pessoas que vão poder alterar o cadastro que ela está fazendo. Aí a gente vai para a próxima aba, que é a aba de declarações. Aqui são declarações que não são obrigatórias, são declarações sobre assuntos que estão previstos na lei. Então, se, por exemplo, eu for um assentado, eu vou marcar que eu estou num assentamento, ela vai marcar aqui, que pratica atividade agrícola ou silvicultura na propriedade cadastrada, e essas são exploradas de forma comercial para o sustento da família. Então, ela está dizendo que ela é uma agricultura familiar. E a gente fez algumas declarações no final que são com relação justamente ao apoio que o produtor pode ter do Estado por conta de estar preservando. Então, a última declaração é, por exemplo, com relação a cercamento, que foi uma das perguntas. Eu gostaria de ter apoio para a construção de cercas para adequação da minha propriedade com isolamento de áreas ciliares ribeirinhas. Exatamente uma das perguntas foi quem vai pagar o valor da cerca, se eu tiver gado e tiver que recuperar uma faixa ciliar. Então, você clica ali e isso já vai ajudar a direcionar essa política pública para aquela propriedade. Próxima. Aí a gente vem para a parte mais interessante, que é a parte do mapa. Então, a hora que chega, você mostra aqui nessa tabela todas as categorias que a gente pode desenhar. E aí, aqui é uma coisa bem importante. Ou a gente desenha, ou se não houver, por exemplo, servidão administrativa. Vai que a minha propriedade, o meu imóvel não tem nenhuma servidão administrativa, não passa nenhum linhão, por exemplo. Então, eu digo não existe. Porque tudo, ou eu desenho, ou eu digo que não existe. Senão, não fecha a inscrição. Então, cada uma dessas eu tenho que pensar. Eu tenho um rio muito largo? Não, não tenho. O meu rio é menos de 3 metros. Então, no rio maior que 3 metros, eu tenho que dizer não existe.
E aí nós vamos começar a desenhando e a gente vai vendo o que tem e o que não tem. Então a Carol já está colocando algumas coisas que não existem e a gente não vai precisar desenhar. Por exemplo, não existe reserva legal de compensação, não existe servidão ambiental. E aqui ao lado vocês estão vendo, como nós não desenhamos, na tabela aqui, a última coluna da direita, aparece 0 hectares para cada categoria. Depois que a gente fizer o desenho, nós vamos voltar para essa tabela e vocês vão ver que as categorias que foram desenhadas vão já mostrar aqui automaticamente a área que foi desenhada. Então vamos desenhar. Então, como o Dr. Rubens falou, São Paulo está disponibilizando as ortofotos, são fotos aéreas, que a gente tem uma resolução muito boa e ela é imediatamente direcionada para o município que foi indicado no início ou para a coordenada geográfica, o que facilita a localização do imóvel. Oi? Deu? Tem um município, o limite do município aparece na foto em amarelo, então nós estamos aqui em Leme. A Carol vai fazer uma simulação, vai escolher uma área para a gente poder ir desenhando. A primeira coisa que a gente vai desenhar é o limite da propriedade, é o limite do imóvel. Então a gente vai clicando com o cursor, como a gente viu no filme, e fazendo todo o polígono, que é o limite externo do imóvel. Aqui uma dica, quanto mais cliques a gente der, mais fácil depois é para corrigir esse limite, se a gente não acertar na primeira. A gente tem essa possibilidade de fazer zooms e diminuir o zoom, assim como o Google Maps, quando a gente quer se localizar pelo Google. Aqui tem duas referências importantes, aparece a coordenada geográfica da onde a gente está desenhando e em cima aparece a legenda mostrando o que está sendo desenhado naquele instante. Então ela fechou o polígono, então esse é o limite externo do imóvel que a gente está desenhando. Aí vai para a próxima, a gente vai desenhar uma servidão administrativa, mas a gente tinha combinado que não existe, então a gente vai para a próxima, clica aqui, não existe, vai para o próximo. Rios com até 3 metros de largura média. Vocês estão vendo? Aparece lá em cima o que eu estou desenhando e aqui à direita também. Então ela vai desenhar um rio até 3 metros de largura. Esses rios menores a gente desenha como uma linha e os rios maiores, que 3 metros, têm que ser desenhados como um polígono. Assim que ela termina o desenho, o próprio sistema já calcula a área de preservação permanente, que é esse limite que aparece ao redor da linha que ela desenhou. Então já aparece, o sistema já calcula a APP. Aí o próximo, nascente, então ela vai indicar aonde está a nascente e também o sistema vai calcular a APP ao redor dessa nascente. E como vocês podem ver aqui à direita, a legenda vai aumentando. Aí próximo, outros corpos d'água, se houver, por exemplo, um açude. Então, ela está desenhando aqui um açude. Aí pergunta se é lago ou lagoa natural, ou se é artificial, por conta de haver ou não APP, conforme a lei prevê. Ela está pondo tanque escavado, não decorrente de barramento, e aí não gera APP. Próximo. Outras APPs.
A gente vai colocar aqui não tem. Próximo, vegetação nativa remanescente. Então, se tiver alguma vegetação nativa, deve ser desenhada. Aí ela está colocando. A gente pode desenhar para fora do limite da propriedade, para facilitar o desenho, e o próprio sistema vai corrigir. Então, se ela está desenhando além, o sistema mostra que corrigiu. Para a gente não ter que fazer de novo, passar exatamente no mesmo limite. O que você fez aí, Carol? Ela errou e ela vai corrigir. Então, a gente está juntando aqui o polígono que ela tinha feito da vegetação. Ok. Aí o próximo. Reserva legal. A reserva legal a gente desenha se a gente tiver já uma reserva legal instituída ou se a gente já quiser mostrar alguma proposta, porque não é obrigatório hoje instituir a reserva legal. Então ela está indicando a área de vegetação nativa remanescente e aí o sistema pergunta, a reserva legal aqui desenhada já está instituída? Ela está dizendo sim. E aí a gente tem que informar o ano do processo, quando foi instituída essa reserva, o número do processo e informar se já está averbada ou não. Se você disser não está instituída, então o sistema entende que é uma proposta e não vai as perguntas de número de processos. Aí salva. Aí a gente vem para a próxima. Uso antrópico anterior a 22 de julho de 2008, que é uma questão que já foi bem colocada aqui, que é a questão do uso consolidado. Então, vocês viram que o sistema desenhou a APP, mas agora vocês vão informar se nesta APP já há alguma atividade antrópica antes de julho de 2008. Então, você pode colocar que você tinha uma atividade de pecuária, você tem um pasto, você tem uma risicultura, você coloca o polígono dentro da APP com essa atividade. Aí pergunta, o sistema pergunta qual é essa atividade, daí ele coloca lá pasto. E isso foi salvo. Dentro da APP, você pode desenhar até para fora da APP e o sistema corta, porque isso se refere apenas à APP. E aparece aqui, com uma outra cor da legenda, esse uso antrópico anterior a 22 de julho. Ela está colocando ali um outro polígono, então você identifica todas as áreas de APP com uso antrópico que não necessariamente, então, terão que ser conservadas ou recompostas. Aí o próximo, já estamos finalizando, então, tudo que a gente tinha que desenhar, o sistema calculou, então veja a área calculada aparece toda à direita, aqui aparece inclusive a área calculada do imóvel. Então, nesse momento, se a gente declarou que o imóvel tinha 100 hectares, fechamos o desenho e mostrou que o imóvel tem, quanto que está dando aqui? 586 hectares, então a gente desenhou errado ou na matrícula está errado porque a gente ainda não retificou. Então, é possível refazer o desenho para aproximar as duas áreas. E tudo que a gente desenhou aparece aqui. Área de APP, área da reserva legal, todas essas áreas aparecem. Aí a gente vai para o próximo. Já estamos finalizando. Vem anexos. Essa aba também não é obrigatória, mas se eu quiser... Aqui, por exemplo, se eu já tiver todo o meu mapeamento e eu quiser dar o upload aqui da planta que eu já tenho, eu posso colocar aqui. Se eu quiser colocar aqui a procuração que eu vou dar para uma pessoa fazer a inscrição, eu posso colocar aqui. Então, é um lugar onde eu posso subir fotos, qualquer informação que se julgue importante para avaliação pelo órgão ambiental competente quando for feita a validação. Aí, resumo. Esse resumo, então, é uma síntese do cadastro, aparece o nome da propriedade, o nome do proprietário, o número do protocolo e o croquis que foi desenhado, com o resumo das áreas.
Esse croquis, você pode mostrar ele só o desenho ou o desenho sobre a imagem, com o resumo das áreas e a legenda. Você pode imprimir, que acho que é isso que tanto a secretária quanto o secretário ressaltaram, que a gente pode imprimir e ter isso. Então, quem não tem, vai ter ali o desenho do seu imóvel sobre uma foto aérea. E aí, você, concordando com esse resumo, você pode finalizar. Vocês vejam que aqui ainda está em cadastramento, não tem o número ainda do CAR, tem a área informada, e aí tem o resuminho. A gente pergunta se tem problemas na inscrição, assim como na declaração do imposto de renda, verificar problemas, para ver se o sistema, se a gente esqueceu de informar alguma coisa. Aí, a única coisa que coloca aqui ainda, para a gente finalizar, são 2 declarações, e essas são obrigatórias, as outras não eram, essas são. A gente está declarando que as informações são verdadeiras, o sistema, como foi bem colocado, é autodeclaratório, mas eu tenho que dizer, tudo que eu estou colocando aqui é verdadeiro, e declaro que todos os proprietários ou posseiros estão de acordo com essa inscrição, porque só eu estou fazendo, mas eu tenho que declarar que está todo mundo de acordo. Não foi informada aqui, a descrição do problema não foi informada ou declarada como inexistente área de outras APPs. Então, eu vou ter que voltar para o mapa, é aquilo que eu falei, ou eu desenho, ou eu digo que não existe. Se eu não fizer nenhuma dessas coisas, o sistema aponta. Então, ela vai colocar lá, não existe outras APPs. A gente finaliza, verifica se tem algum outro problema. O CAR verificado com sucesso já pode ser finalizado para inscrição da propriedade e ela coloca lá finalizar o CAR. Você confirma a finalização do cadastro? Sim. E aparece então aí agora o número do CAR. Eu não preciso fazer isso tudo de uma única vez. Eu posso começar hoje, tenho outras coisas para fazer, só daqui a uma semana eu consigo retomar, não tem problema. Se eu não finalizo, eu tenho o número do protocolo. Se eu finalizo, eu tenho o número do CAR. E é esse número do CAR que ontem foi acertado, que esse número do CAR será suficiente para os registradores de imóveis. É isso que a gente estava conversando há pouco. Mesmo com esse número, como esse CAR, a secretária acabou de colocar, nós não vamos congelar. Eu tenho esse número, mas eu posso, mesmo depois de ter finalizado, entrar amanhã e falar, nossa, esqueci que eu também já tinha uma área de uso antrópico que eu não mostrei ali. Vou lá e desenho. Então, em qualquer momento, eu ainda posso mexer. Quando que não vai poder mexer mais? Depois que a ministra Isabela Teixeira lançar o CAR efetivamente, começar a contar o prazo e iniciar a validação do CAR. Por enquanto, é um sistema aberto. Eu ainda não estou fechando esse sistema, mesmo depois de ter obtido o número do CAR. É isso, né? E aqui, à direita, só está o status desse CAR como inscrito. Né? Você tem um outro status que é em cadastramento. Se eu não tiver finalizado, vai aparecer ali em cadastramento. Então é isso, acho que deu para dar uma ideia. No site da Secretaria, como eu falei, tem tanto o manual passo a passo, como tem vários filmes mostrando isso que a gente acabou de mostrar. A gente fez um filme mostrando, e com alguém falando, faça isso, cada passo. Então, acho que não está bem acessível esse módulo de inscrição. E qualquer dúvida e qualquer sugestão, por favor, enviem para nós, porque como o Dr. Rubens disse, nós estamos aprimorando a cada dia com a ajuda de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito bem.